Sagrada Palavra, lá em Êxodo, no capítulo 4, livro do Êxodo, no capítulo 4, e vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 17. Êxodo, no capítulo 4, leitura do verso 10 até o verso 17. Você encontrou? Amém? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Até aí, inicialmente. O tema que eu quero refletir com vocês nessa manhã, por ocasião que acabei de falar sobre o privilégio e também desafio de pastorear o rebanho do Senhor. Eu quero falar sobre a vocação do pastor e a vocação do rebanho. Por que desse tema? Porque exatamente há 3 anos atrás, no mês de setembro, quando eu estive aqui pela primeira vez nesta condição, também falei sobre vocação pastoral. Não sei se vocês se lembram, talvez o Marcos até tenha anotado naquela Bíblia dele lá, aquela uma que agora está de Bíblia nova, né? Às vezes eu tenho uma crise de abstinência, estou falando, o Marcos também, eu recorro àquelas minhas antigas Bíblias lá, porque a familiaridade com elas é muito grande, né? E 3 anos depois estou aqui na condição de concluir essa etapa na primeira IPI de Mauá. Então, permitindo Deus, no mês de dezembro, meados de dezembro, a gente encerra a nossa missão aqui na primeira IPI de Mauá. Então, nesses 3 anos de caminhada, certamente vocês puderam perceber, me ouvindo, me observando, qual o conceito que eu tenho como pastor sobre vocação. E não apenas vocês convivendo comigo, me ouvindo, e de forma, claro, ainda que mais aproximada, se comparada a outros pastores ou outras igrejas, né? Vocês têm a mim como pastor, portanto, têm acesso a mim. A gente caminha junto, ainda que não intensamente, porque, claro, cada um tem a sua vida particular, mas podemos dizer que vocês me conhecem a mim mais do que outras igrejas com as quais sobre as quais eu não exerci pastorado. Então, claro, já dá para conhecer um pouco. Então, aquilo que a gente tem falado como vocação, de alguma forma pode ser colocado aqui em observação no que a gente chama de teoria e prática, né? Teoria e prática. E eu louvo a Deus porque nessas quase 3 décadas de caminhada, das minhas anotações e convicções, tanto pregadas quanto ensinadas sobre o conceito de vocação, não arredei pé até aqui por conta daquilo que chamo de convicção. O que é vocação pastoral, né? E o que é a vocação de um rebanho? Então, a palavra vocação é bastante utilizada no mundo da teologia, no mundo da igreja, né? Vocação para servir. Mas teve um sociólogo alemão que ficou bastante conhecido no mundo porque ele escreveu uma obra criticando João Calvino em Genebra, que é Max Weber. E Max Weber escreveu a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
né? E naquela obra, que já tem várias edições, inclusive em português, Max Weber dizendo que a culpa do capitalismo mundial, sobretudo ocidental, é dos protestantes calvinistas, por conta daquilo que Calvino ensinou em Genebra, né? E dentre tantas coisas que ele lista para fazer esse comentário, ele coloca o conceito de vocação. E ali ele fala de vocação para o trabalho. E uma crítica interessante que Weber fez sobre a vocação para o trabalho é que ele diz: como é que pôde Calvino, né, santificar algo que é profano? Então ele dizia que quando o ser humano começou a trabalhar, Milton, ele começou a trabalhar porque foi condenado por Deus à maldição. Maldita é a terra. Quando foi que Deus disse isso? Maldita é a terra por causa de vocês. Agora com o suor do vosso trabalho é que vocês comerão, né? Então Deus disse isso a quem? Adão e Eva, por terem desobedecido. Então o que antes deveria ser a ideia de harmonia entre Deus, criação e a humanidade, passou a ser sinônimo do quê? Né? De destruição da terra. Com o suor do teu trabalho lavrarás, cultivarás. A ideia de ter que tirar todo o nosso sustento por meio do trabalho. Então durante muito tempo, a ideia do trabalho era a ideia do quê? Do sofrimento. A ideia, né, da condenação de Deus, que havia proposto para nós no Éden uma relação de harmonia e comunhão. E pela desobediência passamos nós a tirar o sustento da nossa casa por meio do suor, da tristeza, do conflito, e por aí o resto vocês já imaginam. Então é interessante a crítica que ele fez. Porém, precisamos pensar, se vocação é literalmente trabalho, chamados para trabalhar, a pergunta que a gente precisa fazer e responder nessa manhã, e eu provoco vocês a reflexão, e claro, querendo, vocês sabem que devem levantar sempre a mão e perguntar, tirar dúvida e até mesmo discordar, né? É o trabalho pastoral um trabalho convencional? Ou seja, dá para a gente interpretar a função pastoral como um trabalho, como um outro qualquer? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se a gente pensar a partir da remuneração, talvez sim, porque de todas as vocações para os ministérios da igreja, né, os pastores são, aspas, né, os únicos que recebem para servir. Já que ocorreu perguntar, por que o pastor recebe? Por que a Lídia, que trabalha mais que o pastor, está aqui todo domingo, né, na dificuldade que é lidar com louvor, por aí vai, né? Por que ela não recebe? Por que os professores de escola dominical não recebem, né? Então, em certa medida, se a gente aplica o conceito, né, o conceito de vocação pastoral ao conceito de uma vida profissional, né, aí faria sentido, né? Então o pastor recebe, por quê? Porque ele é um profissional do público, ele tem uma formação, ele é bacharel em teologia, então por aspas, né, por aquela especialidade, então deve-se reconhecer o seu trabalho. Aí o seu trabalho então é reconhecido também, entre outras formas, por um valor mensal, né? Mas se a gente quiser sair pela tangente, há uma enormidade de textos bíblicos que dizem, né, que aquele que vive no ministério, né, que coma dele. Isso tem no Novo Testamento, mas sobretudo tem na base bíblica de todas as tribos de Israel, as 12. Uma tribo ficou sem terra para plantar, portanto não teria de onde tirar o sustento, que é a tribo de Levi. Dali nasce o conceito de cuidador de igreja, cuidador de templo, né, responsável por templo. Então os levitas não receberam terra quando o povo chegou em Canaã ou na Nova Jerusalém. Os levitas não receberam terra, por quê? Porque eles foram separados para cuidar do templo. Então não teria um trabalho secular, tirariam o sustento do templo. Dali nasce, né, todo esse conceito, né, de que aqueles que servem exclusivamente ao templo, né, que recebam do templo. Com o passar do tempo, não o templo, com o passar do tempo,
acabou-se eclesiasticamente, ou seja, a instituição surgiu, e aí, para garantir, aspas, exclusividade no ensino, né, preferiu-se a colocar critérios, Leila, o que o pastor pode fazer e o que o pastor tem que fazer, o que ele tem que ensinar. Então, para garantir esta fidelidade para aquilo que se espera dele, para que ele faça, criou-se a ideia de, olha, vamos remunerar, porque uma das formas de remunerar é manter, olha, nós temos aqui uma relação de compromisso com o Senhor, né? Dentre os presbíteros independentes, inclusive o conselho da igreja podendo despedir o pastor, né? Isso é legítimo, está na Constituição da igreja. Então acabou-se com a prática, né, com a caminhada comum, institucionalizando essa figura pastoral. Mas pessoalmente falando, não, para mim, respondendo, não, a vocação pastoral não pode ser compreendida como uma profissão. E por que não é? Espero responder até o final desta breve reflexão. Não estou desligado com o tempo, não. Começamos mais tarde, mas terminaremos no horário que é às 10h20 da manhã. Vamos lá. Voltamos nossos olhos para o texto, e eu não quero me estender. Vamos voltar para um texto que não foi lido ainda, mas está no contexto do Êxodo 4. Volte lá no capítulo 3. Vá ao capítulo 3, já que estávamos no 4º capítulo. E eu quero descrever para vocês por que na minha caminhada de fé eu não entendo a vocação pastoral como uma profissão, mesmo que esta condição de pastor te permita, pelo menos na IPI do Brasil, receber um valor mensal como ajuda, né? Como reconhecimento pelo seu pastorado. Ainda que haja essa relação, né, de remuneração, eu não consigo compreender o ministério pastoral como uma profissão na acepção da palavra. Por quê? Veja só, no capítulo 3, para mim, vocação pastoral é vocação para a missão contra a vontade do vocacionado. Pastor, mas se a gente for pensar também a profissão lá fora, né, muitos trabalham no que não gostam, e trabalham, claro, porque precisa de salário, né? No caso do pastorado, nem essa condição, que é porque precisa de salário, faz um pastor. Por quê? Vocês acham mesmo, no contexto, que Moisés sonhava em ser pastor? É evidente que não. O texto, Ana Rosa, deixa claramente posto que Moisés estava sendo preparado para ser o próximo faraó. E depois que não deu certo aquele emprego famoso de ser o faraó do Egito, por razões que vocês já conhecem, a defesa que ele fez do povo hebreu, matando a vida lá, tirando a vida de um egípcio, depois ele vai cuidar da vida dele. Não dá para mais ser faraó, então agora você o quê? Cuidador de ovelhas. Conseguiu ser? Não. Por quê? Porque a vocação divina para o pastorado é radical. Deus, quando chama pastores e pastoras, Ele não pergunta se você concorda. Por isso, eu tive de fazer uma pausa, ainda que começando na minha juventude, na minha vida pessoal, para ser pastor. E essa pausa vai dizer o seguinte: você tem que largar tudo. Larga tudo. E depois de 30 anos, irmãos e irmãs, como testemunho pessoal, e agora caminhando com vocês 3 anos, acho que vocês têm mais condições de perceber a mensagem desta manhã. E depois de 30 anos, fazendo aquilo que fiz com convicção, do começo ao fim, com choro, com tristezas, com decepções, frustrações, mas nunca consegui parar. Tentei algumas vezes, não consegui. E para parar, precisei de pedir concessões a Deus. E vocês entenderam quando a câmera estava desligada. As concessões de: não, Senhor, eu serei pastor
de outras formas, mas depois de 30 anos de caminhada. Percebe? Por que isso, pastor Adilson? Porque para mim a vocação não é humana, ela é divina. E eu quero que você observe comigo por quê. No capítulo 3 de Êxodo, olha só, eu quero que você repare o verso 10. E vocês já me ouviram dizer tantas vezes aqui que uma das formas para a gente compreender o texto, mesmo na Bíblia, é usar os verbos, lugares e ações, né? Pessoas. Verbos, indicação, lugares e pessoas. Então, pessoas são os sujeitos. Quem é que está agindo? O que está fazendo? Né? Lugares chama atenção. E os verbos, porque, claro, indicam ação. Olha só como começa o verso 10. Vem agora, Deus está falando com Moisés. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aí. Então, o verbo imperativo. Vem agora. E eu sempre digo, imagina quando você, a Bárbara, era adolescente, ou menos que adolescente, 10 anos, uma criança. Quando a mãe muda o tom de voz. Bárbara, vai fazer isso. A mãe, daqui a pouco eu vou. Agora! Quando você fala agora, vem ou vai e vai agora. Você acha mesmo que Deus pediu a opinião de Moisés? Quando eu digo para você que chorei no meu interior, na minha particularidade, chorei algumas vezes pelo peso pastorado, tentando deixar e não conseguia. Então não é uma escolha pessoal. Como profissão, acho que você é advogado. Eu acho que você é motorista de ônibus. Eu acho que você é mecânico. Eu acho que você é médico. Não depende de quem quer. Não depende de quem se projeta, de quem deseja, de quem planeja. Pode ser o melhor estrategista. Não, a vocação pastoral não é uma profissão. Ainda que haja essa relação numerário de dinheiro, alguém recebe para cumprir aquela tarefa, como eu disse agora há pouco, ele recebe até mesmo para cumprir aquilo que é o seu dever institucional. Mas o pastorado não é só um dever institucional, há um dever também do que? No coração que Deus queima e não te permite fazer escolhas. Imagina aquela aluna perguntando: o senhor é pastor? Como é que você vai dizer não? Percebe? Então quando Deus diz a Moisés, vem e vem agora, e vem de novo o verbo imperativo, eu te enviarei. De quem é o projeto, Claudinei? De quem é o propósito? Sobretudo, de quem é a ordem? Quem está falando com Moisés? Interessante que aparece uma preposição aí, que eu quero que vocês acompanhem também, numa outra passagem significativa, tá? Porque, veja só, aparece assim, no verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, aí vem a preposição, para. Então, preposição é pré-posição, claro. Ou seja, há um propósito, há um lugar, há uma ação, há uma intenção. E essa intenção, esse propósito é pré-fixado, pré-estabelecido. Quem estabeleceu isso? Olha, quem é o autor ou o sujeito do verbo imperativo. Então quem está dizendo vem agora? Deus. Quem está dizendo, olha, eu vou te enviar? Deus. E aí vem a preposição. Por que Deus está te mandando? Porque o verbo imperativo é de quem dá ordem. Por que Deus está te mandando? Para onde Deus está te mandando? E para que Deus está te mandando? Irmãos e irmãs, quem consegue completar o ministério pastoral, no final é que ele vai olhar para trás e perceber, de fato Deus estava o tempo todo no controle. Sabe por quê? Ouvido atento e coração aquecido para perceber que há uma ordem por detrás da vocação pastoral. E os que param de ouvir essa ordem, irmãos e irmãs, se perdem ao longo do pastorado e não completam a carreira.
não terão no final a alegria de dizer o que disse Paulo: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A expressão para aí indica o propósito de Deus. Então o que ele diz no final? Completa o versículo, presbítero Milton, para eu não ficar falando aqui. Versículo 10, Êxodo 3, completa o versículo. Olha só: vem agora, eu te enviarei a Faraó. Aí vem o resto. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pronto. Então Deus tem um propósito, seu João. Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Deus quer cuidar do seu rebanho. E para cuidar do seu rebanho, Deus levanta pastores e pastoras. Deus queria cuidar do seu rebanho, que estava preso por 430 anos no Egito. Pastor, por que demorou 430 anos? Quando você chegar no céu, você pergunta para ele. A resposta não tem na escritura. Mas demorou 430 anos. Quando chegou o tempo, Deus faz o quê? Agora eu vou chamar gente. Vou chamar os que eu quero, pelos motivos que apenas eu os tenho. E ele vai e chama. Por quê? Porque ele vai tirar o seu povo, presbítero Marcos, do Egito. Então aí você entende, Liliane, a importância da gente compreender o verbo imperativo. A ordem é de quem? E para que Deus está usando desta autoridade? Vai no Egito. E aí a gente compara. Abra lá Lucas, quem encontrar, vou pedir para ler Lucas 4. Jesus, se Moisés foi talvez o maior líder do Antigo Testamento, Jesus não apenas liderou o rebanho do Senhor, mas tornou-se Senhor e Salvador desse rebanho. Então Lucas, no capítulo 16, vou pedir, aliás, capítulo 16, Lucas 4, do verso 16 até o 18. Quem encontrou, por favor, pode ler em voz alta. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para que por em liberdade os oprimidos. Ótimo, obrigado. Olha só, verso 18, ele está citando o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre. Então, de novo, sobre é o que exerce o poder, sob é inferior, sobre é superior. Então está sobre a mesa, está sobre mim. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí, para que essa unção? Porque Espírito Santo. Para que essa unção? Pelo que me ungiu. Olha de novo a preposição, para. Então, para evangelizar, para proclamar, depois na sequência, para pôr em vista restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade. Então aparece de novo o para. Então quem está sobre Jesus? O Espírito de Deus. E para que essa unção? Para que essa vocação? Para que esse chamado? Liberdade, proclamação, do Evangelho, visitar os pobres, os oprimidos, os cegos, os presos. Ou seja, Deus tem um propósito: cuidar do seu rebanho. Para isso Ele escolhe pessoas. Não dá para compreender isso como um trabalho qualquer. Não dá para entender isso como uma escolha pessoal. Deus faz isso. Deus está no controle exatamente quando se trata de vocação pastoral, cuidado para cuidar do seu rebanho. Em comparação a isso, vamos pensar na reação de Moisés. Então, na reação de Moisés, Cleide, nós temos mais um exemplo para chegar à conclusão do que significa a vocação pastoral. Porque se de Deus é o verbo imperativo de dar ordem, porque Deus tem um propósito para cumprir esse propósito Ele chama pessoas.
Do outro lado, vem mais um argumento bastante curioso que está sobrando no texto para nos ajudar a reforçar essa tese. Por quê? Porque quando então Moisés se percebe chamado, ouvindo no coração e nos seus ouvidos o chamado de Deus, ele começa a perceber, então para que Deus está me chamando? Para uma tarefa, para uma missão. Aí ele pensa, Leila, que para realizar aquela missão, ele olha para si mesmo, para a disposição do tempo, no momento que ele está vivendo, com as condições que possui. Então, quando Liceia, Moisés olha para quem ele é, como ele vive, aonde ele está e o que ele tem que fazer, ele conclui: eu não posso ser pastor. Vou fazer uma pausa. Imagina, eu diria, ou qualquer um de nós diria: bom, você quer ser médico? Aí você pensa, né? Bom, glamour, nobreza e dinheiro, certo? Até que gostaria, pensando nisso, glamour, nobreza, porque é a profissão dos nobres, né? E dinheiro. Ocorre que você tem que entrar na fila para concorrer com 10 mil para uma vaga. Aí fala assim: não vou fazer aí uma disciplina de 4, 5 anos estudando que nem louco, 8 horas por dia, para tentar conseguir uma vaga dessa. Aí, por ser muito difícil, você fala: não, eu não quero ser médico. Então, quando você pensa na relação de vocação para o trabalho, esse trabalho é uma profissão, você pensa a partir de si mesmo, das condições, vantagens, possibilidades. Mas quando se trata da vocação para cuidar do rebanho do Senhor, o chamado do Senhor, a ordem do Senhor, o propósito dele, e também tudo o que você precisar para cumprir esse chamado, não está em você, virá do Senhor. E Moisés demora um tempo para perceber isso, porque ele fala assim, veja, verso 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Então ele olha, né? Ele olha ainda com um olhar de como se fosse um trabalho qualquer, dona Rosa. Não, eu não posso. Hoje a gente pensaria assim, né? Quem sou eu para enfrentar, né, Vladimir Putin? Ou Xi Jinping na China? Ou Narendra Modi na Índia? Ou nos Estados Unidos, Joe Biden? As superpotências mundiais, né? Quem sou eu para ir e dizer que esses caras estão malucos querendo destruir o mundo? O mundo não, o planeta. Né? E se for um propósito de Deus, pode ir. Eu não estou pensando nas suas condições, nas suas habilidades. Você vai. Percebe a diferença? Então ninguém escolhe ser pastor. Aliás, os que escolheram ser não conseguiram ser. Por quê? Porque o pastorado, a vocação pastoral, não é uma profissão, não é um trabalho qualquer. E é preciso que a gente que sente no coração chamado entenda isso o quanto antes, porque melhor será. Muitos, não sendo, querendo ser, destruíram a família, frustraram e pior, não terminaram, porque não eram, apenas queriam ser. Ou outros, ainda que chamados, mas mantiveram um coração rebelde, dizendo para Deus: tudo bem, eu aceito, mas vai ser do meu jeito. Quantos, né? Quantos? Imagina até que talvez, vocês me conhecem muito mais do que eu, talvez até já passaram por aqui algum tipo de pastor assim, né? Eu vou, Senhor, eu aceito. Quer dizer, não tem como fugir mesmo, né? Filho que Jonas fez, mas vai ser do meu jeito, né? E com o tempo Deus diz: não vai ser do seu jeito, é do meu, é do meu jeito. Na sequência, verso 14, já estamos terminando essa brevíssima reflexão. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é
o meu nome eternamente, e assim serei. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. De novo, verso 16, vem o verbo imperativo: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, veja, de novo terminando 17 com o verbo imperativo: far-vos-ei subir. 17, far-vos-ei subir. Capítulo 4, na sequência, verso 1: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Veja, irmãos e irmãs, aqui, rapidamente, talvez um dos conflitos mais difíceis na vida pastoral, da relação, Claudinei, pastor e igreja, é quando o pastor traz mensagem que queimou o seu coração, mas a igreja entende que aquela mensagem é humana. A coisa mais comum que vivi nesses 30 anos foi exatamente essa. Aquela mensagem que é como um espinho, que incomoda. E por vezes a igreja entendendo, aqui e ali, não, essa mensagem não é divina, não é espiritual, essa mensagem é do Adilson. Percebe? Você acha mesmo que foi apenas comigo que isso aconteceu? Não, com todos. Com todos acontece. Todos quem, pastor? Todos quantos Deus escolheu para cumprir a missão. Poderíamos passar aqui fazendo um mês sequencialmente, encontrando na Escritura as circunstâncias em que isso aconteceu. Eu mesmo, nesses 3 anos, fiz isso quantas vezes aqui, mostrando para vocês as vezes em que Deus trazia palavra de exortação, ou mesmo que não fosse de exortação, mas palavra, que incomoda, que nos tira da zona de conforto. Contestava-se a vocação do profeta, do pregador. Com o próprio Jesus isso aconteceu. Naquele texto mesmo que acabamos de ler em Lucas 4, ele entra na sinagoga para pregar o que Deus havia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. O final daquele sermão vocês conhecem, que eu já citei aqui muitas vezes. O final daquele sermão gerou o quê? Jesus sobe no monte e alguns fariseus o acompanham, e lá do monte, presbítero Marlene, tentaram empurrar Jesus. Então aquela mensagem, foi mensagem encomendada? Não, foi mensagem mandada. Deus mandou. Não esqueça, eu chamei, eu mandei, eu dou a ordem imperativa, inclusive digo o que você vai ter que fazer. Então não, irmãos e irmãs, a vocação pastoral não é uma escolha humana e não é uma profissão na qual você remunera para ter autoridade sobre o empregado, certo? E louvo a Deus porque nesses 30 anos pude fazer o chamado, cumprir o chamado com essa plena convicção, de pregar aquilo que Deus quer no coração. E é o que de alguma forma, Claudinei, tem tentado inspirar aqueles que são alunos na faculdade, nosso seminário, vocacionados e também sonhando com o ministério. A gente pode perder muitas coisas no ministério, só não pode perder a autoridade profética. Ou seja, não esqueça jamais, é o que eu digo sempre a eles e elas: não esqueçam jamais quem te chamou e por que te chamou. Porque o inimigo vai tentar te colocar no ouvido, fazer concessões, esquecer quem te chamou e para que te chamou. Porque quando apertar, quando ficar difícil, quem vai sustentar o ministério, quem sustenta o ministério é exatamente quem é o dono da sua vocação, e é o dono exatamente das rédeas ou das regras, das condições para prover sobre você diante de todas as suas necessidades. Vou terminar pedindo para você, temos aí 2 minutos, abra lá comigo 2 de Pedro, e assim a gente termina, falando um pouco também aí sobre a importância do rebanho, entender se o pastor que Deus colocou sobre ele
é fruto de um propósito de Deus, e há alguma ferramenta para a gente usar na compreensão desta tese levantada, né? Será este um pastor profissional ou um pastor vocacionado por Deus para cumprir o seu propósito sobre a nossa comunidade? 2 de Pedro, no capítulo 1, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou começar pelo verso 3, seguindo ali até o verso 11, e assim a gente termina. 2 de Pedro, capítulo 1, do 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, igreja, comunidade, povo, reunindo toda a vossa diligência e a disciplina e esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, ou comunidade, igreja, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha a palavra vocação. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que coisa magnífica, Roberto. Deus não chama só pastor, Deus chama também rebanho. Então há uma relação aqui de intimidade. Então quem é vocacionado para pastorear por Deus chegará até o final, completará a carreira. Quem se auto-vocaciona, por alguma razão, será abortado no caminho, porque as intenções não são legítimas. Esse mesmo conceito você aplica ao rebanho, à ovelha. Muitos querem ser crentes, mas não foram chamados por Deus para ser crentes. Se não foram chamados, não foram habilitados. Por isso, começam, mas param, não terminam. Porém, os que são de fato chamados para ser crentes, Deus os limpa, os transforma e enxerta no rebanho. E aí esse rebanho que é vocacionado por Deus, inclusive para cumprir esta caminhada que ele coloca aqui como detalhes, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então quem é chamado, vocacionado para ser crente, Claudinei, recebe esses dons de Deus e os coloca em prática. E quando vem o pastor e faz pequenas correções na caminhada do rebanho, o rebanho não briga com o seu pastor. Por quê? Porque ele sabe que é Deus que está corrigindo o curso da sua caminhada. Aquele que briga, aquele que se ofende, aquele que acha que é pessoal, é aquele mesmo que é comparado, acha que é crente, mas não é. Percebe que dos dois lados, de parte a parte, precisa haver essa plena comunhão, essa plena convicção do chamado, do vocacionado. Não dá certo quando é uma escolha pessoal. Quando é escolha pessoal, o propósito não é legítimo. E aí no final, irmãos e irmãs, a gente conclui, de fato, este homem, essa mulher, este pastor, essa pastora, bênção na minha vida. E o pastor diz o mesmo, essa igreja, bênção na minha vida. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de podermos refletir na palavra do Senhor. A vocês que nos
nos acompanham também em suas casas. Deus os abençoe e nos frutifique sempre, usando desses conceitos e características que estão listados na palavra para nos habilitar a toda boa obra. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças pelo tempo precioso de reflexão na tua palavra. Habilita-nos, Senhor, a cada dia a cumprir a nossa vocação. No meu caso, como pastor, no caso do rebanho, ó Deus, como ovelha de per si, chamada para te servir, para honrar e para representar, Senhor, a cada dia as marcas de Cristo na sua própria vida, para que outros, ó Pai, que jazem em trevas, a partir da luz que brilha em nós, a luz do teu Santo Espírito e a luz de Cristo, sejam, ó Deus, alumiados, transformados para a glória, louvor e honra do teu nome. Fica sempre conosco, nos abençoando, prepara o nosso coração para o culto de logo mais à noite. Abençoe, ó Pai, e ensina na autoridade da tua palavra e do teu Santo Espírito aqueles que de casa nos acompanham, seja ao vivo ou mesmo quando virem a esta gravação. Oramos agradecidos em Jesus, nosso bondoso, eterno e suficiente Salvador. Amém.